Reciclagem da Visão. Muito bem, estamos de volta, agora são 22 horas e 10 minutos. Começando o quadro Reciclagem da Visão, já vamos cumprimentando aqui os nossos convidados especiais desta segunda-feira. De um lado temos Adilson Ramos, de Chapecó, Santa Catarina, e de outro, Israel Felisberto, de Sobradinho, junto ao Luciano Moraes, né? Que tá no rodízio aí desta segunda-feira. Boa noite, Adilson, tudo certo? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Israel, Luciano, irmão Sérgio, pessoal aí da mesa aí. Estamos aí, pela graça do Senhor, mais uma vez aí para somar aí. Aí, boa, Adilson. Temos Israel de Sobradinho. Boa noite, Israel. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos aí da mesa do programa e aqueles que estão nos acompanhando também. Boa noite ao ministro. Possamos contribuir aí com o Senhor essa noite aí no programa. Joia. Luciano de Cachoeira do Sul. Boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Tudo bem? Boa noite a toda a bancada do Novos da Reina e Cachoeira do Sul, Adilson, Chapecó, Sobradinho aí, nosso irmão Israel. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí, perfeito. A gente tem vários assuntos aqui para começar. Teve encontro em Novo Hamburgo, recepção. Você, telespectador, pode comentar também. Mas quero puxar um pouco do seminário, né? Que tivemos a ruína do egocentrismo. Vamos começar por este, então. Adilson, traz para nós aí o que esses eventos aí. Eu vi que você estava participando aqui com nós em Cachoeira. O que Deus fez aí no teu coração? O que recebeu? Compartilha com nós aí um pouquinho. Pois então, irmãos, esse seminário aí, ele acho que bagunçou bastante as estruturas aí, né? Porque eu vejo assim o que, já para começar, a gente sempre tinha uma expectativa para ir para Cachoeira, assim. Eu sempre ia com uma alegria tremenda, assim, e aquela coisa, né? E essa vez aí eu não sei o porquê, acho que o danado estava adivinhando o que seria, né? E tava um clima assim meio nervoso, sabe? Mas assim eu vejo que é tudo que se necessita. Deus sabe como operar, o que Ele trazer no momento certo, todas as coisas, né? E a gente vê assim como todo esse tempo na vida da igreja, ainda a gente permite muito, né? Foi deixado muito tempo o ego no comando das nossas vidas, né? Então, aí foi trazido já na primeira mensagem ali, né? A escolha que Jesus escolheu, né? E que ele não veio para escolher, são pessoas boas, pessoas maravilhosas, né? E aquilo ali vai te colocando de volta assim na linha, né? Porque tu começa a perceber assim, tu te acha meio mais ou menos, né? E tu vê assim que Jesus escreveu para os doentes, para os necessitados, né? Então quer dizer que eu tava meio mal na foto, né? Até compartilhava agora há pouco com o irmão Luciano aí, experiência que eu tive no centro da cidade aqui de Chapecó, uns 2 dias antes, né? Onde eu olhava para todo aquele movimento e eu perguntava para Jesus, mas se tu tivesse hoje aqui como pessoa, o que tu faria? Aonde que tu pegaria? O que tu atacaria aqui o povo que está passando, distribuiria os cartãozinhos, o que tu ia fazer? Aí me veio bem certinho assim, aquilo como um flash de luz. Eu vim para os doentes, para os necessitados, né? Boa. E aí a gente teve a experiência de, nessas mensagens ali, receber isso que Jesus veio para pessoas doentes. E eu faço parte disso, né? E estamos aí no Hospital de Cristo há muito tempo sendo tratado, né? Mas às vezes a gente é meio rebelde, né? Põe um remédio na boca, espera o médico sair de lado e joga fora, né? E aí por isso perdura muito tempo, né? Mas eu creio que está prestes, né, irmãos? Porque aquele que persevera na mesa do Senhor aí, né, tem a esperança. A esperança é que Deus faça essa obra. Joia, quero
escutar agora um pouco compartilhar do Israel, né? Amém, irmãos. O seminário trouxe uma exposição tremenda, Amém. né, para todos nós, né? Fomos expostos ali e mostrando que nós temos uma expectativa, mas essa expectativa não é realidade, né? E eu particularmente não consegui dormir, né? Depois de escutar o seminário ali, de participar, até sonho o Senhor me deu ali, me mostrando o tamanho do meu ego, né? E compartilhei no presbitério, né? Uns que Paulo caiu do cavalo, eu tive que cair de um avião, né? O Senhor me mostrar o tamanho do ego, né? E que é um câncer no corpo de Cristo, né, irmãos? Hum. Essa essência é a essência da natureza satânica, né? E isso contamina o corpo inteiro. E no pós-seminário, assim, no culto aqui em Sobradinho, o senhor me trouxe uma palavra, assim, que fazendo um comparativo, né, irmãos, no livro de Atos ali, onde 120 irmãos ficaram reunidos por 50 dias, né, no mesmo lugar, por determinação do Senhor, né? Eles permanecessem em Jerusalém. E eles ficaram, né? E aí eu dizia na igreja Sobradinho, assim, e se nós agora, por um motivo de força maior, acontecesse algo que nós tivéssemos que se esconder num determinado lugar e ficar tantos dias reunidos ali naquele local, será que nós suportaríamos uma semana? Aí é que está a expectativa versus realidade. Pois é. Eu acho que nós não suportaríamos uma semana. Nós já estaríamos se degladiando ali, né? E os irmãos do passado fizeram e conseguiram permanecer ali com uma esperança, né? De descer sobre eles poder, né? Do Espírito. E eles só suportaram porque não tinha ego, né, irmãos? Porque eles estavam como um ali, né? Como um só Espírito. E isso que denota, irmãos, que nós não estamos preparados ainda para isso. Porque se nós não temos condições que nem os irmãos do passado tiveram, é porque a gente está longe desta realidade. E porque a gente ainda é muito, tem muito amor próprio, muito individualista e muito ego, né? E se acontecesse isso hoje na igreja, eu acho que nós não ficaríamos esses 50 dias, né? Porque cada um vai botar ali o que acha, o que pensa, e cada um é de um jeito ainda, e nós temos que ser só de um jeito, que é o jeito de Cristo, né? E aí isso mostra, assim, que a gente está um pouco longe desta realidade ainda. Nós temos essa expectativa no coração de sermos, né, mas ainda isso não é uma realidade e nós temos que lutar para ter essa realidade. Uhum. Eu quero perguntar aí pro Adilson também, voltando um pouquinho, se já chegou as experiências aí pós-seminário, Adilson, porque a gente sabe que a gente escuta ali, né, a mensagem bonita, né, nos quebra, mas depois vem essa experiência ao longo da semana. Como é que foi aí pro Chapecó? Bom, irmãos, na verdade as experiências é todo dia Deus operando, né? Não cessa, né? Não cessa. Porque primeiro vem a exposição, a luz, né? E depois vem as experiências diárias, assim, que Deus precisa ir mostrando, assim, né? E aí a gente começa a se deparar com a realidade, né? Porque sempre a gente tenta burlar, fazer algo para se escapar daquilo que Deus quer trazer, né? Humanamente e naturalmente. Então foi trazido sobre, né, a nossa questão de busca de reino, para que Deus acrescente tudo que é necessário para nossas vidas, né? Então a gente sempre está tentando fazer algo assim para se escapar da dependência de Deus e viver independentemente, né? Mas aqui Deus começou a me pegar firme, né, nessa área assim para a gente ir à dependência de Deus, porque eu sempre, desde que comecei assim, irmãos, assumi o presbitério, desde Gramados do Loureiro, né? Eu sempre me achava assim, até de falar, porque ali em Gramados a gente tinha o trabalho, né, circular, que era a parte de hortaliças e coisas,
aonde eu me mantinha a mim e a igreja toda, foi muitas coisas assim. Eu não me preocupava muito porque tinha, né? E aqui em Chapecó, Deus tratou de tratar dessa área assim, para nos levar à dependência de Deus, né? Então, tudo aquilo que a gente tenta empreender naturalmente vai ruindo, né? Ponto de tu ter que clamar a Deus pela direção e as coisas assim, porque Deus precisa mostrar, né? E eu penso que é só por meio de muitas dores e aflições, como foi dito assim, que a gente vai se render e esse ego vai ser eliminado das nossas vidas, né? Então começa a trabalhar dentro de casa, né? Trabalhar com filhos, coisas de escolas, assim, começou, né? A gente tentando fugir do sistema aí, já o troço foi cercando para todo que é lado, né? E aí tu tem que tomar a decisão, ou, né? Ou tu te entrega para o sistema, ou você rompe de vez, né? E isso gera dores e aflições, né? Porque é muita incerteza nas nossas vidas, né? Mas confiar que somos nada, pobre e dependemos de Deus e que Ele vai cuidar de nós. Aí, certíssimo. Luciana, as experiências foram chegando aí do seminário? Com certeza, né? Quem tá na chuva é para se molhar, né, Nicolas? Não Verdade. escapa ninguém, né? Tanto na minha vida, né? A gente parece que fica depois de uma ministração. Agora mesmo estava conversando aqui em casa. A gente vai lá, assiste uma reunião, os versículos são conhecidos, a mensagem, são os louvores. E às vezes parece que naquele dia ali não ocorre nada, né? Mas aí tu volta pro dia a dia, assim, e começa a dar uma sensação estranha, né? Esses dias até compartilhava com o irmão, disse assim, Deus deve estar fazendo um milagre, porque acordar um sanguíneo no meio da madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, é uma coisa meio difícil, né? E esses dias eu tive uma experiência, eu acho que foi ali viajando ali para o encontro agora de Novo Hamburgo. Eu me acordei engasgado de noite, né? Com a minha própria saliva. Jesus. E aí, tu te engasga, assim, tu te assusta, né? Sentei na cama onde eu tava lá em Sapucaia, eu disse, que é isso, né? Aí, na hora o senhor disse, não, precisa te acordar, né? Não é a maneira, né? Então o senhor tá movendo algumas coisas assim, né? Na minha vida, assim, nessas horas da noite, principalmente, né? Às vezes a gente não sabe muito bem o foco ainda, a visão ainda não tá muito clara daquilo que Deus quer. Mas nós temos que aproveitar, porque toda palavra que vem, né, é o martelo, né, que esmiuça a penha, né? Diz que a água mole, empedradura, bate e um dia fura, né? E esse assunto, né, de ego não escapa a ninguém na igreja. Não escapa a ninguém, não tem alguém que diga assim, não, graças a Deus. Porque tem áreas da nossa vida que Jesus já conquistou ali, que já consegue praticar. Enfim, né? Algumas áreas da nossa vida. Mas essa área não. Essa área pega todo mundo, porque isso é uma coisa que cai e levanta, cai e levanta. E para a gente ter uma ideia, assim, né? Deus usou uma figura de um animal na Bíblia para exemplificar o que é o orgulho, que é o crocodilo, né? E ele é um bicho muito difícil de morrer. Não é qualquer tipo de arma que abate esse animal no ângulo natural, né? E no espiritual é assim, Deus usou para ministrar na vida do nosso irmão Jó lá no passado, né? Que ele diz que ele não teme muita coisa, não. A não ser o Senhor, né? Então as nossas batidas, as nossas tentativas, os nossos métodos, não, agora eu vou fazer certo, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Eu tava ali no encontro de Novo Hamburgo, assim, meia mensagem, assim, até parei, peguei meu celular para anotar para mim não esquecer, né? Sobre Mateus 6,33, né? Que está envolvido nessa massa de palavra que a gente recebeu, né? Que muitos de nós estamos aqui na igreja, mas nós não estamos certos disso. Tem algo aqui dentro ainda assim que a gente tem... Há uma duplicidade, mas será que isso é assim mesmo? Será que esse futuro que está sendo falado, será que vai acontecer? Será que se eu me entregar? Será que se eu dizimar? Será que se eu... Mas será? E esse será para. Aí a gente para uma semana, tu para uma hora, tu para... daqui a pouco tu parou um ano, daqui a pouco tu parou 2 anos, e quando vê, tu tá só nessas indas e vindas na vida da igreja, mas a gente não confiou no Senhor ainda. Não houve essa paz que foi ministrada ali, né? Eu não tenho paz ainda. Não, me entreguei para Cristo e o que vier é lucro. Né? Paulo não dizia, o morrer para mim é lucro. Mas esse homem não dizia aquilo da boca para fora, né?
Ele morreu no fio de uma espada violentíssima, né? Então eu creio assim que o Senhor está fazendo muita coisa e vai romper, vai abrir muita coisa dentro daqueles que encararam isso com seriedade. Porque às vezes a gente vai para uma reunião dessa e sai que nem um pato na chuva assim, e aquilo não gera nada. Vamos ver como é que tá aí esses bate-papo aí no Facebook e YouTube. No YouTube tem um comentário do Paulo Roberto. O seminário causou a expulsão do gerente falso da minha alma e seus assessores. Tem mais alguns aqui. O José Leite deixou. Vai lá, Ana. Tem um comentário aqui do Deli Silveira que ele colocou: esse seminário foi como um espelho para todos nós nos enxergar. O José Leite também falou assim, Atos dos Apóstolos tem que ser exemplo para os dias de hoje. Os irmãos do passado tinham um amor grande pela obra do Senhor. E aí, puxando esse comentário do Derli Silveira, que a Ana leu pra gente, eu queria saber do Israel, porque a gente sabe que o nosso ego, ele sempre traz que a gente é melhor, né? Que a gente é bom, que a gente pode. E esse seminário nos iluminou muito, né? Dessas questões, nos trouxe muita clareza, né? Tu vê dessa forma, Israel, que esse seminário foi um espelho pra gente ver quem a gente realmente é? Com certeza, né? Essa síndrome de Satanás aí de nós acharmos que somos bons, né? Foi isso que derrubou ele, a autocontemplação, quando ele deixou de ver Deus como autoridade, quis ser igual a Deus, e não é diferente com nós. No momento que nós agimos independente de Deus, nós queremos ser Deus, porque Deus nos fez para obedecer a Ele, né? É assim que Ele vai manifestar o reino na Terra. E quando nós agimos diferente disso, a gente está sendo um Deus, agindo independente dele. E é como um espelho mesmo, a gente enxerga o que a gente realmente é, que a gente ainda é cheio dessa natureza aí caída e pecaminosa, e que a gente expressa isso todo dia, nas mínimas coisas, e principalmente na convivência, assim, daqueles que são mais próximos de nós, né? Que são aqueles que realmente nos conhecem verdadeiramente. É como um espelho mesmo. Uhum. A gente também teve esse último culto mundial agora, depois de todo o encontro, e eu creio assim que Deus ele sempre traz essa exposição, como foi comentado, o espelho, mas precisa ter da nossa parte o que a gente chama de aceitação, né? De realmente aceitar aquilo que Deus diz sobre a nossa pessoa, confessar e pedir para que, além da exposição da teoria, eu tenha a realidade daquilo que estou fazendo. Como é que foi para vocês, assim, depois das mensagens, seja no mesmo dia, como vocês se sentiram em relação à pregação da verdade, no sentido de aceitar o que Deus expôs para nós? Pode ser quem quiser. Ou quem quiser. Amém. Aquilo que a gente recebeu nesse seminário, assim, eu acho que, assim, pelo menos assim, na minha análise, assim, da minha vida, né, esse efeito dessa iluminação que a gente recebeu vai perdurar por muito tempo, porque é uma luta constante e diária, assim, creio que de todos, como o irmão Luciano falou ali, né, que isso atinge todos, né, atinge todos, não escapa um. E essa vai ser uma das lutas, assim, que nós vamos ter um embate maior, né, porque essa é a essência de Satanás mesmo, é o ego. Então, isso aí nós vamos, nesses últimos dias aí, né, que nos resta aí na era da graça, é que nós vamos ter esse embate ferrenho aí contra nós mesmos, né, para destronar esse ego das nossas vidas, para que realmente as virtudes e o caráter do Senhor Jesus comecem a aparecer, né? E assim, a gente sabe que somente eliminando isso aí que vai surgir a igreja gloriosa, né? Porque a igreja, o corpo de Cristo vai ter que ser um, né? Como diz a palavra, um só espírito, né? E enquanto nós estivermos ainda expressando essa essência satânica aí, que é o egocentrismo, né? Que é o individualismo, a gente olha só para o nosso umbigo, né? E não olha para o outro e a necessidade do outro no corpo. E como é que Deus vai manifestar essa igreja gloriosa? Se ainda tem esses resquícios ainda dessa natureza satânica, né, se manifestando em nós. Então, vai ser assim a nossa luta aí até a glorificação da igreja aí, e que aqueles que estiverem, né, com seus corações voltados e mansos, né, para se entregar para o Senhor verdadeiramente e aceitar, né, essa correção,
É aceitar tudo aquilo que o Senhor vai fazer, e aí o Senhor é que sabe na vida de cada um como é que ele vai fazer isso, né? O que que é necessário para que a pessoa, né, cada um dos irmãos se integre mesmo, né, o Senhor, deixe o Senhor ministrar e trabalhar, daí vai ser com o Senhor, mas eu creio, assim, que vai ser o ponto, assim, que nós vamos ter a maior luta, né, para que a gente possa derrubar isso aí nas nossas vidas, né, e o Senhor já venceu, né, irmãos? Isso é sempre falado, né, seguidamente na igreja, no seminário, nos encontros, já foi vencido, basta a nossa inclinação, né, e aceitar a correção do Senhor. E a gente sabe, né, foi ministrado que nós vamos ter aflições, né? Aí, E ainda foi enfatizado, né, aflições com S, né, no plural. Então, mas o Senhor venceu todas elas, né? Amém? É verdade. A gente também teve, então, essa mensagem do culto mundial falando sobre a pregação de falsas doutrinas, no caso. Às vezes a gente fica muito preocupado em relação a ensinos que seria o que, na verdade, foi trazido pelo Espírito, né? Que não acontece isso assim na igreja. Você não vê uma pessoa trazendo outra doutrina, ou algo totalmente diferente daquilo que Deus ensina através do ministério da palavra, mas as nossas próprias atitudes é que demonstram essa pregação falsa do Evangelho de Cristo. E eu queria trazer para Adilson. Adilson, muda alguma coisa o nosso comportamento da questão da obediência a Deus no que a gente diz obra e também serviço, ou a família, no caso, a nossa vida particular? Irmã, com certeza, sim. Eu creio que toda essa luz que Deus está trazendo, né? Como diz o irmão, é para expor, né? Mas como tem um louvor lá, né? Que a gente tem que ser grato a Deus, né? Porque Ele está expondo isso de uma maneira vagarosa, né? Mostrando para nós o que está dentro de nós, né? Porque normalmente, assim, ele é bandidão no mundo, né? Muito pecador, né? Então ele sabe da sua condição, que ele era um caco mesmo, né? Um traste do mundo, né? Agora a pessoa assim que é meio do lado do bem, né? A gente, como eu, assim, não vim por problema nenhum, não tinha problema, a não ser que eu estava no inferno, né? Mas eu não tinha problema natural, assim, né? Uhum. Apenas recebi um convite que era para mim ficar rico, né? E aí cheguei lá, tinha um cara com uma bibliazinha lá e um violãozinho lá, né? E ali se iniciou essa obra nas nossas vidas. Uhum. Então, assim, Deus tem que ir mostrando vagarosamente que a gente não era bom. Porque se eu fosse bom, não precisava de salvação, né? Eu podia me auto-salvar. E aí, quando vem essa palavra, essa luz, assim, que vai nos mostrando, assim, o que, além de tudo, a gente é ingrato para com Deus por tudo isso que Ele fez para conosco. Acho que ficou no mudo aí. Bom, pelo menos o som aqui acabou. Pode continuar com o Luciano, se quiser trazer algo sobre culto mundial, alguma coisa referente ao seminário ainda. Acho que foi um problema técnico aqui agora. Mas vamos passando para o YouTube enquanto a gente vai resolvendo. Luciano, dá um pause aí que a gente não tá te ouvindo agora. A gente vai tentar corrigir aqui. Vamos para as redes sociais, vamos ver como é que tá a movimentação. Vi que tem presbíteros comentando. Tem um comentário aqui da Itajane. Ela comentou que tem ruminado o seminário que foi dica do Espírito Santo, junto com esse último seminário que a gente teve. E esse ruminar dos dois tem exposto muito, com muito mais intensificação. Também o Alessander Nunes comentou: paz, irmãos, este seminário mostrou que só temos um lugar para nós, é lutarmos para sermos nada, para que Cristo seja tudo em todos. É verdade. Aí, boa. Luciano, pode voltar aqui. Voltou, hein? Aí, estamos te ouvindo. Amém. Então tá. O culto mundial foi bem interessante, assim, né? Pra gente enxergar, né? Que nem foi o irmão trouxe um compartilhar ali, né? Não, você não vai ver coisas horrendas dentro da igreja, né? Uma feitiçaria, um ritualismo e tal. Realmente a gente não vê, graças a Deus, não vê, né?
Isso aí, quando chega, aí a pessoa já liberta ali nos primeiros meses, daqui a pouco está servindo o Senhor. Mas aí fica aquelas coisas finas, né? E aquele versículo de Gálatas 1:8 ali diz, mesmo que vindo um anjo vos pregue, né? E isso, na verdade, eu sei o que aconteceu na igreja, né? Aquilo que foi escrito também no livro de Gálatas, né? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O evangelho do Senhor Jesus Cristo e a igreja do Senhor, ela dá muita liberdade, né? Uma liberdade que não existe no meio evangélico. Eu digo isso porque eu fui criado lá. Então, numa organização, né, denominacional, dependendo da tua conduta, tu não vai muito à frente ali, né? E a doutrina humana acaba prendendo aquelas pessoas, não deixa aquelas pessoas crescer. Mas aqui não é assim. As pessoas acessam o microfone, elas têm uma liberdade, e aí se começa algo sem consagração, né? Ah, Deus me disse, o Espírito me mostrou, eu senti isso, eu senti aquilo. É uma sentição, assim, para tudo quanto é lado. E aí tu vê que as pessoas às vezes fazem coisas insanas, né? Tomam decisões, dizem coisa, escolhe pregador, né? Isso não é de hoje. Isso aí desde o tempo do Paulo, lá tem uma época lá que estava Paulo, Apolo e Cristo. Tinha 3 igrejas. Aí você imagina, né? Quando as pessoas chegavam para se reunir num lugar, né? Não tinha como ver na internet, eles estavam certo que era o Paulo, né? Que era o apóstolo que ia estar fazendo aquele culto, aquela reunião. Eles chegavam, entravam para dentro e encontravam o Apolo. Bah, que ruim. Se eu soubesse que era o Apolo, tinha ficado em casa, não tinha vindo, né? Então tem aquelas divisões ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí tem uma divisão ali que é uma das mais perigosas hoje, que as pessoas às vezes são enganadas por esse anjo aqui que falou aqui em Gálatas 1. E tinha aqueles que eram de Cristo. Quem são essas pessoas? Que espírito é esse? É aquele espírito que entra na cabeça de uma pessoa e ela não respeita mais ninguém. Ela não respeita mais o líder do grupo familiar, nem da tribo, nem o seu presbítero, nem aquele que está liderando uma rádio, porque ele diz, não, eu sou de Cristo, eu ouço Cristo, Deus me dirigiu para fazer assim, assim, assim. Então foi usado, né? Deus vai corrigir isso, né, irmãos? As coisas não vão ficar assim, né? Deus vai corrigir isso aí. Essa liberdade que nos foi dada, eu tenho uma liberdade em Cristo, né? O meu pai me dava um conselho que fecha com Deus. Ele diz assim, a tua liberdade vai até onde começa a do outro. E às vezes nós perdemos esses limites entre irmãos, no respeito, no trato, na educação. Seja um irmão mais novo, às vezes um irmão mais velho que está muito tempo na igreja, ele está passando por uma necessidade, às vezes Deus quer usar um membro, mas isso aí já sabe tudo, vai te converter, vai negar a vida da alma. Mas a pessoa está precisando, ela está precisando daquele auxílio ali. Então essa liberdade foi dada pelo Senhor e foi dada aqui pelo ministério, desde o início, quando começou. Isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, né? De a gente ter espaço, mas esse espaço que Deus me deu é para edificação. É para mim edificar os meus irmãos, edificar a igreja. Não é para mim, no momento que eu não edifico, eu estou destruindo, né? Então eu decido, que nem uma vez eu ouvi, eu senti de Deus que não é para mim no culto. Mas está escrito lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. Então que Deus que está falando comigo? Né? Se aquele dia ali Deus predeterminou que eu esteja reunido com os meus irmãos. E Deus faz coisas tremendas quando a gente está reunido. A gente tem problema? Tem problema. Mas é melhor estar junto do que estar dividido, do que estar separado, né? Verdade. Então, por enquanto, que eu tinha aqui para compartilhar. Pessoal, nos programas de rádio de hoje, o pessoal perguntou muito, questionamento sempre voltou na mesma tecla hoje, do que deve ser feito segundo a instrução da Bíblia para que você realmente seja desacorrentado do ego. Aí ontem no culto mundial Deus deu uma luz aí sobre isso aí. Aquela passagem de Êxodo de Moisés que foi falado no culto ontem. Veja que Moisés só tinha uma preocupação, ele queria se aproximar de Deus para receber o conhecimento da pessoa de Deus e as revelações de Deus para que ele pudesse se adequar a Deus. Então, Jesus, quando trabalhava o dia inteiro em seu ministério terreno, à noite ele ia para o Monte das Oliveiras repor o óleo, ele tinha uma intimidade com o Pai.
ele tinha ali um falar divino com ele para fortalecer ele para o próximo dia. Então, baseado nessas duas coisas, que um é Jesus e o outro é um servo de Jesus, a gente procura saber assim, como aumentar a minha intimidade com Deus. Então, a consagração aqui na igreja tá furada, porque ela não está produzindo intimidade das pessoas com Deus. E pelo contrário, quanto mais as pessoas buscam o Senhor, as pessoas ficam completamente distante de Deus com isso. Né? Então ali o Senhor Jesus ensinou assim, olha, tu tem que te aproximar do Senhor, tu tem que corrigir a consagração, porque aquilo ali é que vai produzir a nossa intimidade com Deus e fortalecer a nossa alma para tomar uma atitude de ficar contra o nosso ego, né? Eu não sei assim se vocês perceberam isso ali naqueles momentos ali. Pode ser qualquer um. Eu já fui me adiantando, então. Amém, né? Mas é isso aí, passa tudo pela consagração, né, irmãos? E se tu não tiver essa intimidade com o Senhor, eu acredito que nós estamos muito superficiais, né, nessa intimidade. Ainda nós não tocamos o Senhor. Nós temos, tipo assim, aquela palavra da mulher do fluxo de sangue, né? Nós somos aqueles que apertam Jesus, né? Que foi o que os discípulos falaram, mas acho que tocar o Senhor ainda, e onde sai o poder, né? Sai virtude de Cristo, ainda a gente não tocou, né? As vestes de Jesus, realmente. Então, a gente está naquela multidão em que ainda está próximo de Jesus, né? Toca nele, mas ainda não num nível em que saia poder de Cristo, né? Fazendo um comparativo, assim. Então, nós estamos superficiais nessa consagração. E para mudar essa realidade, né? Como o ministro estava falando ali, é parte de um momento com o Senhor em que de intimidade com Deus. Nesse momento em que o Senhor vai ministrar, né, verdadeiramente nos nossos corações, porque assim, eu falo por mim, por causa do secular, né, que a gente trabalha, e aí o tempo a gente tem que aproveitar ele, né? Se não aproveitar ele, os dias nos engolem, né? Então tem que tirar esse momento para Deus, senão a gente não consegue. Senão ir para o monte mesmo, como o irmão falou ali, para repor esse óleo. E se nós deixar, isso vira uma rotina, e a rotina elas nos derruba, né? Quando vê, a gente está fazendo aquilo como foi falado ali, né? A gente está falando coisas achando que é o Senhor, e não é. Isso vem da nossa natureza, né? Nossa razão humana. Amém? Verdade, Israel. Eu vou pedindo já as considerações finais e que cada presbítero possa concluir isso que o ministro trouxe, então, em 1 minuto. Passar para o Adilson, depois o Luciano. Verdadeiramente, irmãos. Eu vejo que até lembrava essa semana assim que no início, quando você começou essa obra aqui em Chapecó, começou com o irmão Luciano aí que veio para cá, né? Eu recordo assim que a gente não tinha muito conhecimento, então e não tinha materiais, né? Era muito pouco, então tu tinha que buscar na palavra, e tudo aquilo que tu vinha, a gente colocava em prática. Então era grupos familiares, era avivada a coisa, funcionava, sabe? E aí que quando chegou o Ministério da Palavra, essas mensagens mais ao vivo, que era para dar aquele up, né, para nos levar aí a gente se contentou só em ouvir, né? E a intimidade que eu tinha na busca da palavra foi se esquecendo. E isso agora trouxe esse prejuízo aí, né, que a gente precisa correr atrás para ver se dá tempo de recuperar isso aí, né? Então, que Deus abençoe aí, foi bom estar com os irmãos aí, já estava achando que eu ia passar de liso aí, todo mundo estava passando e repassando e eu estava ficando, né? Mas Chegou Deus a vez. abençoe a todos aí. Obrigada, Deus. Amém.
Aí, Luciano, comenta um pouquinho pra nós também. Tem uma frase aqui, ontem do culto mundial, né, que tá ali já, a gente ouviu já há muitos anos, né? Timóteo 4 fala da apostasia, né? Mas ali diz assim que a apostasia vem em seguida, logo após eu começar a ouvir demônios, né? Espíritos, né? Não é de uma hora para outra, né? Eles vão subjetivamente te ministrando, te colocando uma coisinha a outra, uma desobediência a outra, outra mais ali adiante. E que o Adilson compartilhou é muito interessante, que hoje não são poucos os irmãos que abandonaram a palavra do Senhor, né? Substituíram, né? E não é essa a direção, nunca foi desde o início. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa são apoios para me entender a palavra. Maná está na palavra, né? Tá? É entre eu, Cristo e as Escrituras. É algo que Deus vai falar direcionado para mim, né? O restante lá na mesa dos pães, lá que vai só agregar, vai só acrescentar, vai me ajudar, vai me dar velocidade. Mas nunca veio para substituir o livro do Senhor. Amém? Agradeço aí a participação aí, que Deus abençoe esta programação em nome de Jesus e a vida do irmão Israel, do irmão Adilson. Muito obrigado. Amém. Saiu também, palavrinha final ali, acabei passando direto para Adilson. Amém. Então, assim, foi de grande proveito, né, essa participação, assim, a gente sempre cresce, né, se edifica com os irmãos, assim, esses compartilhar. Espero que Deus complete a obra na vida de todos, como está prometido nessa palavra, e sei que Ele vai cumprir, né, que o Senhor vela para cumprir essa palavra. Então, que Deus faça essa obra maravilhosa na vida de cada um. Deus abençoe e fique com Deus. Aí, boa, Adilson, Israel, Luciano, muito obrigado aí pela participação de vocês. E até uma próxima. Boa noite, Deus abençoe.